Estamos em Tua presença nessa noite abençoada, meu Deus, de sexta-feira, das grandes manifestações da parte do Senhor, e clamamos, crendo que o Senhor nessa noite já está entre nós para nos abençoar e para realizar os Teus feitos, para alcançar, meu Deus, os necessitados, para libertar os oprimidos, Pai amado. Eu creio que o Senhor já está entre nós para dissipar todo o mal e nos abençoar com toda sorte de bênçãos. E olhe para esse povo que comigo ora, que está lhe buscando, Deus. Alguém doente, alguém enfermo, alguém desenganado, alguém, meu Deus, com conflitos de pensamentos, alguém enfeitiçado, alguém macumbado, alguém que não consegue avançar na vida, Pai, alguém que tem se sentido preso, alguém que tem tido pesadelos constantes, Deus querido, sensação de ouvir vozes, ver vultos, Pai, vem libertar. Ou é para a liberdade que Cristo nos libertou. E aqui estamos diante de Ti, ó Deus Todo-Poderoso, crendo que os impossíveis aos homens é possível a Ti. Então estenda o manto dos milagres sobre este povo, Pai, para que todos que aqui estão presentes e aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais sejam alcançados, Pai, curados, libertos, livres de todo mal. Eu te peço em nome de Jesus e na certeza, Senhor, que o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo Deus. Eu lhe agradeço. E você que crê também, levante as mãos e diga: eu creio, Jesus.
na tua presença poderosa, que aqui está para abençoar a minha vida, em nome de Jesus. E você diga amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, amados. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Pode se sentar no nome de Jesus. Que bom tê-los aqui nessa noite abençoada de sexta-feira, dos grandes milagres, a libertação. Vamos ter oração da fé daqui a pouquinho. Vamos também ter imposição de mãos. E que você creia no seu milagre, creia na vitória, creia na bênção, porque hoje já tivemos Deus operando bastante no nosso meio, curando, libertando, mostrando que Ele não deixou de ser quem Ele é. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente o mesmo Deus. Amém? Tem até um caso, a semana passada, a irmã estava testemunhando, que ela estava com o dedo quebrado do pé. Depois da oração da fé, a dor desapareceu, ela começou a pisar normalmente. Mas foram muitos casos bonitos hoje que Deus fez aqui no nosso meio. Teve braços que não podiam levantar, Deus curou. Pessoas com dor no ventre, Deus libertou. Mas foi muita coisa. Você não pode esperar menos de Deus do que milagres. Deus está aqui para operar milagres, mas Ele opera pela fé. Nós vamos meditar na palavra, vamos aprender o que Deus tem para nos ensinar hoje. Depois nós vamos orar dentro daquilo que Deus vai nos mostrar e vamos ver a mão divina operando. Amém, pessoal? Quem veio para ser abençoado, diga glória a Deus. Vamos para Marcos capítulo 11, meus irmãos. Nós vamos começar aqui no versículo 22, mas o nosso versículo é o versículo 24. Nós vamos aprender aqui que tudo que nós pedimos em oração crendo, Deus nos concede. Amém? Capítulo 11, versículo 22, Jesus começa a explicar aos discípulos, depois daquele milagre da figueira que secou-se desde as folhas até a raiz. Jesus ele passou, estava com fome, foi até a figueira que estava cheia de folhas, mas não tinha nada para comer. E Jesus então olha para a figueira e amaldiçoa. Ele fala, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E virou as costas, foi embora. No outro dia, os discípulos, ao passarem por aquele lugar, eles viram que a figueira secou das folhas até a raiz. E o Pedro ficou espantado, falou, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou das folhas até a raiz. Aí Jesus explica como é que Deus opera o milagre pela fé. Então o versículo 22, ele começa dizendo, tende fé em Deus. Isso aqui é muito importante, pessoal. Tende fé em Deus. Olha para o pastor, ter fé em Deus não é você ter fé numa instituição, é você ter fé na palavra do Senhor, é você acreditar nela, é acreditar no que está escrito, porque no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Ter fé em Deus é ter fé na palavra. Não é você ter a fé num ser abstrato, num ser que não tem as características, não se descreve. Não, Deus se descreve na palavra, como Deus Todo-Poderoso, como o Senhor que provê, o Senhor que nos sara. Então ter fé em Deus é ter fé naquilo que Ele fala a respeito de si mesmo. E aquilo que Ele mostra na palavra dEle é o que eu tenho que acreditar. Crer no quê? Crer que eu estou curado pelas feridas de Jesus. Essa tem que ser a minha fé. Eu tenho que ter a fé que eu expulso demônios. Em meu nome expulsarão o quê? Demônios. Essa é a fé em Deus, é a fé na palavra. Então, se nós queremos ver a mão divina operando, nós não podemos ter uma fé em Deus. Quando a fé está em Deus, você está se preparando para ser abençoado. Então, o primeiro passo é isso. Jesus falou, e Jesus respondendo disse-lhe, tende fé em Deus. Então, a fé tem que estar em Deus, naquilo que está escrito. E ele fala no versículo 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então entenda, pessoal, eu gosto muito desse versículo, por quê? Porque ele não dá aquela questão de monopólio, que é só o pastor que ora e Deus atende, é só o obreiro que ora e Deus atende. Não, Jesus falou assim, qualquer que disser este monte. Tendo fé em Deus, você tem que expressar essa fé que você tem, a confiança que você tem. Você tem que expressar em oração. Você deve orar, você deve expressar a sua fé, porque a sua fé na oração é a sua fé falando, é aquilo que você acredita sendo expressado. Essa sua fé expressada move a mão de Deus. E Jesus falou, qualquer que disser este monte, representando, e nós temos que falar o problema, como ele falou com a figueira, que não dava para nada, não prestava, não dava fruto. O que Jesus fez? Amaldiçoou. É o que nós temos que fazer com a doença, com a enfermidade, temos que fazer com a miséria, com a insônia, com a perturbação, com a, uma sensação estranha, uma tristeza, um medo, você tem que amaldiçoar. Diz, não, isso aqui nunca mais vai prosperar na minha vida.
tem que dar uma ordem até para ele sumir de você. Um vício, uma perturbação, conflito de pensamento, você tem que amaldiçoar e mandar embora. Jesus falou, qualquer que disser este monte. Por que eu gosto desse versículo? Porque Jesus falou qualquer pessoa. Eu falo, me perdoe ser repetitivo, mas quando eu comecei na fé, eu aprendi com o Senhor Deus que eu podia expulsar demônio. Eu via meu pastor expulsar, eu ficava maravilhado, eu queria fazer aquilo também. Como eu já tinha ido na feitiçaria e tinha participado lá, e eu via lá as entidades, aquelas coisas todas, a gente ficava com medo tremendo. Mas fazia o que eles mandavam. E quando eu cheguei na igreja, vi meu pastor colocar tudo de joelhos lá. Aqueles mesmo que estavam lá, eu vi ali. Aqueles que eram poderosos lá, andando de joelho na igreja. Eu ficava maravilhado. E quando o pastor mandava embora os demônios, as pessoas ficavam curadas. Aí eu ficava mal, eu falei, eu quero ter esse poder também. Eu quero também ajudar as pessoas. Porque eu via as pessoas chegando na igreja sofrendo. E como membro da igreja, eu senti o desejo de querer ajudar. Porque Deus tinha me abençoado. Aí, o que acontece? Um dia, lendo Marcos 16, versículo 17, diz assim, e estes sinais, essas evidências, esses milagres, seguirão aos que crerem. Aí ele fala, em meu nome expulsarão demônios. Quando eu li isso me despertou uma fé no coração. Porque eu falei, peraí, então não é o pastor, porque não estava escrito pastor nem obreiro. É qualquer pessoa que crê pode fazer isso. Se ela acreditar, ela tem o poder de expulsar demônio. Se a fé dela for essa, que ela pode expulsar demônio. Se ela não acredita, não adianta orar que não funciona. Mas aí eu li de novo, pessoal, aquilo. E aí eu falei, peraí, mas não está escrito que é o pastor, não é o obreiro. Dentro do meu coração, o Espírito Santo falou, você também pode. E a partir daquele momento eu passei a crer, eu passei a acreditar daquela maneira, eu passei a ter aquela fé. Deu para entender? Passei a ter aquela fé, até que um dia surgiu uma oportunidade, que eu num culto de sexta-feira como hoje, o pastor orou, manifestou um demônio, eu lembro como se fosse hoje uma moça, muito bonita, com cabelo encaracolado, e tinham feito um trabalho para ela. E ela estava manifestada com o demônio, rosnando, aquela voz bem terrível. Aí o pastor falou assim, quem tem fé de expulsar esse demônio? Aí eu, sem pensar, eu levantei a mão. Mas foi uma coisa assim, sem pensar. Eu levantei a mão e falei assim, você tem fé, neguinho? Ele era um carioca meio debochado. Eu falei, tenho sim, senhor, então vem aqui. Aí eu fui. Ele falou assim, você sabe expulsar demônio? Eu falei, sim, senhor, eu aprendi na Bíblia, então pode expulsar. Aí eu botei a mão na cabeça dela e falei, demônio, em o nome de Jesus, você vai sair da dessa mulher agora. Vai pegar tudo que é seu, porque eu observava como ele fazia. E aí eu falei, em nome de Jesus, sai. Aí a mulher voltou assim, e o pastor, vamos aplaudir Jesus. Aí depois ela testemunhou que Deus tinha abençoado ela e contou por que ela estava daquele jeito, porque tinha um trabalho tinham feito um trabalho para ela, e Jesus libertou. Mas o que eu quero te dizer é que qualquer que disser, quando você tem a fé, você expressa essa fé, o poder de Deus entra em ação para realizar aquilo que você acreditou. No caso, em meu nome expulsarão demônios. Aí você expulsa os demônios. A Bíblia fala, e colocarão as mãos sobre os enfermos, curarão. Aí você vai pôr a mão sobre os enfermos, vai orar, Deus vai curar também. Então a fé, ela faz mover o poder de Deus. Então qualquer que disser este monte, ergue-te, lança-te no mar, tem que mandar embora o mal. E não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser e será o que, pessoal? Feito. Então, na oração da fé, quando a gente ora por fé, ora crendo na palavra, ora crendo que somos mais que vencedores, que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que oramos que estamos curados pela ação de Jesus, crendo nisso, então no momento que você está orando, determinando, exemplo, você põe a mão em cima da perna, meu Deus, eu estou determinando agora, eu sou curado pela ação de Jesus, essa dor não é minha, a minha dor Jesus levou, essa aqui é do maligno, eu repreendo, eu mando embora, eu determino que esse mal saia. Então tudo que você disser na oração, lhe será o quê? Feito. Esse é o detalhe da oração da fé, que nós temos que aprender a assimilar. Aí, para fundamentar mais o que nós estamos aprendendo, veja o versículo 24, que é o nosso versículo hoje. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, que pessoal? Orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Meu irmão, quando você ora com a fé, ora crendo, tudo que você pede, tudo que você determina, orando, crendo, você recebe. Por isso que é difícil as pessoas se abençoarem, porque as coisas de Deus é tão simples, Deus abençoar e Deus curar, que às vezes as pessoas põem um monte de obstáculo, um monte de dificuldade para ser abençoado. Aí não é. É só você orar com fé, com a palavra, que Deus atende.
Mas para nós, 1 de João, marque aqui, nós vamos voltar, tá bom? Nós vamos ler esse versículo de novo. 1 de João capítulo 5, versículo 14, pessoal. Veja só o que Jesus aqui deixou escrito através de João. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, pertinho do Apocalipse. Se você encontrar Apocalipse, volta algumas coisas que você encontra. Primeira carta de João 5,14. Aí tem um texto em negrito que fala a eficácia da oração, a oração que funciona, a oração que traz a mão de Deus. Veja o que diz aqui, 1 João 5,14 está escrito, e esta é a confiança que temos em quem, pessoal? Nele é no Senhor, na palavra. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E aí o versículo 15 diz, e se sabemos que nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então entenda, toda oração que nós vamos fazer deve ser com base bíblica, base na palavra. Essa é a fé que temos, a confiança que temos, que se pedimos alguma coisa segundo o que, pessoal? A sua vontade. Ele faz o quê? Ele ouve. E se sabemos que Ele ouve, nós já alcançamos as nossas petições. Sempre quando você for orar, fundamente a sua oração sobre a palavra. Exemplo, você está com uma dor, apareceu uma dor do nada, como aquele rapaz lá que o missionário está passando direto o testemunho dele, o rapaz de Catanduva. Você viu que ele fala no testemunho dele que começou uma dor no pé. Lembra que começou a dor no pé? Ele fala que conta que começou a dor no pé. De repente o pé dele apareceu um osso, uma calcificação, o osso começou a crescer no pé dele, já não conseguia botar sapato, não conseguia colocar nem tênis. Daqui uns dias ele não consegue nem pisar no chão mais. O doutor vai e fala, vou ter que operar você. Operou, aí o pé dele começou a ficar roxo. O doutor manda ele colocar uma bengala, andar de muleta, melhor dizendo. Ele começa a andar, ficou 7 meses sem pôr o pé no chão. Ficou mal, começou com uma dor no pé, né? E aí depois o missionário vai e determina lá, fala para ele andar e o milagre acontece. Mas vamos supor, começou uma dor em você. Você tem que aprender a orar com a palavra. Senhor Deus, eu vou orar agora. A sua palavra diz que eu estou curado pelo auxílio de Jesus. Essa é a vontade de Deus. Jesus veio para a gente ter o quê? Vida com o quê? Com abundância, saúde com abundância. Ele veio para isso, ele pagou o preço por nós, morreu no nosso lugar, levou nossas doenças, nossas dores, não para a gente sofrer hoje, para a gente não sofrer mais, nunca mais, para a gente não perecer, ainda ter vida eterna. Então essa é a vontade de Deus, que eu tenha vida com abundância, saúde com abundância. Então eu oro segundo a palavra, porque a Bíblia não fala que eu estou curado, que eu fui curado pelo Senhor Jesus, e essa é a confiança que temos quem? Nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele faz o quê? Ouve. Então toda oração com base na palavra, Deus atende. Então você tem que aprender a orar com a palavra, você deve expressar a sua fé, você deve fazer a sua oração, e não só depender da oração do pastor, mas você deve orar também no seu momento de oração, que nós vamos orar, determinando a sua vitória, porque tudo, ele falou, qualquer que disser este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que você expressando a fé, você está movendo o poder de Deus para realizar na sua vida aquilo que você acreditou na palavra dele. Volta lá para dar uma caminhada na Bíblia. Leia mais uma vez esse versículo. Marcos 11, 24. Por isso vos digo, quem está dizendo? Jesus, que tudo que pedires ou tudo que determinardes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Irmão, quando nós orarmos hoje, terminou a oração, você crê que você está recebendo a vitória. Deus vai operar, Deus vai se manifestar. Há muitos recursos na fé que nós temos que entender. Um exemplo, vamos para Mateus capítulo 26, versículo 52. Mateus 26, versículo 52. Jesus do Getsemane, quando ele é preso, o Pedro, pessoal, meio afobado, tira a espada e corta a orelha de Malco, que era o servo do sumo sacerdote. Jesus dá uma bronca nele, porque aquilo ali era o enredo do que Jesus ia passar para nos salvar. Então ele tinha que ser preso, ele ia apanhar, ia ser crucificado, depois ia ressuscitar no terceiro dia. Então ele tinha que passar por aquilo. E o Pedro, afobado, pegou a espada e cortou a orelha do rapaz, achando que ia impedir aquilo de acontecer, mas aquilo ali era algo que estava orquestrado para acontecer, ia acontecer.
Tinha que acontecer para a nossa salvação. Mas aí vem o ensinamento de Jesus, pessoal, para nós, que eu quero te passar. O recurso que existe, o recurso sobrenatural da fé. Diz assim no versículo 52: então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. E aí vem que eu quero chamar a sua atenção. Jesus disse para ele: ou pensas tu que eu não poderia agora fazer o que, pessoal? Orar. A quem? A meu Pai. E que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então, entende, Jesus tinha que passar por aquilo. Mas o ensinamento para a gente fica no versículo de 1,53, que ele fala assim: ou pensas tu que eu não poderia orar agora ao Pai, ele me daria 12 legiões de anjos. Entenda bem, pessoal, isso é muito recurso. Nós vamos ver depois um caso de um anjo que destruiu 185 mil soldados do rei da Síria, o Senaqueribe, um anjo. Porque o Ezequias está enfrentando uma guerra, a cidade estava cercada, o exército do Senaqueribe cercou, fechou tudo, não tinha para ninguém, não tinha como ninguém escapar da cidade murada, eles cercaram a cidade. E o Senaqueribe começa a ameaçar, ele começa a debochar. Fala assim: quem é Ezequias para fazer vocês acreditarem em Deus? Qual foi o Deus que escapou das minhas mãos, das outras nações que eu destruí completamente? E eu vou destruir vocês também. Aí ele começa a debochar muito. Aí o Ezequias, pessoal, juntamente com o profeta Isaías, o que eles fazem? Eles oram a Deus. Eles apresentam a Deus aquela situação. Eles clamam a Deus pela salvação, pelo livramento. E Deus manda numa noite, ele manda um anjo. Um anjo que matou 185 mil soldados. O que significa essas 12 legiões? É muito recurso que nós temos de Deus sobrenatural, que opera em nosso favor, que pode curar a pessoa de qualquer doença, que pode resolver qualquer pleito, qualquer dificuldade, pode até mesmo ressuscitar um morto, pessoal. Verdade. Temos o caso aqui que nós temos contado, Débora Luz, tem até gravar o testemunho dela, é muito bonito para passar para você. Eu vou começar um propósito na igreja aqui, que vai ser o que acontece na graça de Deus no campo de fora. Vou começar a pegar os testemunhos para passar para você ver. Essa irmã Lourdes, ela perdeu o filho morreu. Ele trabalhava, tinha uma empresa, e foram assaltar a empresa. Eles tinham só R$1.000 na época. Os bandidos acharam que era pouco. E aí os bandidos começam a ameaçar, e não tinha mais dinheiro, atiraram nele, deram um tiro nele. O tiro atravessou o braço, parece que foi o braço esquerdo, se eu não me engano, passou pelos pulmões, raspou no coração e alojou no braço direito. Aí socorreram ele para o Campo Limpo, o Hospital Campo Limpo. Quando chegou lá no Hospital Campo Limpo, os médicos fizeram de tudo. Ele teve 2 paradas cardíacas e morreu. E aí a família foi todo mundo para lá, ficou sabendo, está todo mundo lá. Quando chega a notícia, ela chegou lá, a notícia que o filho estava morto, mas a família já estava lá. A mamãe morreu, fulano morreu. Ela falou assim: quem morreu? Quem que falou que ele morreu? Ela perguntou: o doutor falou que ele morreu. Não, eu vou falar com o médico dos médicos. Se o médico dos médicos disser que ele morreu, então tá bom, senão ele vai sair dessa. E ela pega, pessoal, dentro do hospital, na emergência, ela fala que ela dobra os joelhos no chão, tudo sujo, de sangue, sujeira. Ela falou: Jesus, o Senhor vai me guardar de qualquer contaminação. E ali ela falou: meti a cara no chão, pastor, e clamei a Deus. E orei a Deus, estou ali orando. De repente chega mais uma pessoa baleada. Meus filhos pegam no braço: mamãe, tem que levantar. Chegou uma pessoa baleada. Quando ela está levantando, Jesus falou para ela: mulher, por que choras? O seu filho não descerá à sepultura. E aí ela chorou de alegria, porque sabia que estava tudo solucionado. Não deu meia hora, os médicos chegaram perguntando quem que era a família do fulano. Já está até com o atestado de óbito assinado pelo médico, porque quando a pessoa morre, geralmente o médico coloca horário do óbito, tal hora, morreu do quê? Da parada cardíaca, devido ao ferimento à bala, tal. E aí o que acontece? Quando ela levantou lá, o médico chegou, quem é? Aí contou, ela falou assim: nós não sabemos o que aconteceu um milagre. O corpo dele estava coberto, nós íamos levar ele para o ML, mandar para o ML, mas quando nós tiramos o pano, ele estava se mexendo. Me indicaram, o homem está vivo até hoje, pessoal. Esse é o recurso que nós temos pela fé. Jesus estava falando, ele falou: você acha que não poderia orar ao Pai e o Pai me daria 12 legiões de anjos? Jesus estava falando do recurso que nós temos pela fé, que é fora do comum, que é sobre-humano, que está além da compreensão humana. Mas quando você olha, esse recurso está à sua disposição. É o recurso para você colocar a mão sobre o enfermo. Jesus não falou qual doença. Ele falou: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Então, quando a gente usa a fé, a gente faz a oração da fé crendo, como o Senhor falou. Por isso vos digo, tudo que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Quando você ora, você tem esse recurso para operar, e Deus opera, e Deus abençoa, e Deus dá vitória. Diga amém, Jesus. Vamos lá para 2 Crônicas 32? Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, pessoal, versículo 1. Aqui fala do Senaqueribe, que ele está invadindo a cidade, que ele invadia a cidade de Jerusalém. Ele se acampa ao redor da cidade. E aí nós vamos ver aqui o caso de Ezequias, que ele vai e clama a Deus, e traz o recurso sobrenatural de Deus, que é um anjo, que vem e destrói todo aquele exército. Então, quando a gente ora, com fé, nós temos o recurso, nós temos a vitória, temos a manifestação de Deus. Capítulo 32 diz assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Aí eu explico, tem muita gente que acha que por ser fiel a Deus, acha que o mal não pode lhe acometer, não pode vir uma tentação, uma luta. Mesmo sendo fiel, nós podemos passar por luta, porque a Bíblia fala, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Nós podemos enfrentar, não estamos imunes. O próprio Jesus, ele foi tentado pelo diabo. O diabo tentou tudo com o Senhor, levou ele para o pináculo do templo e falou: se joga daqui abaixo, está escrito que você dará ordem aos seus anjos a seu respeito para não tropeçar seu pé em pedra alguma. O diabo queria que Jesus se suicidasse, queria que ele tentasse. Ele falou: não tentará o Senhor teu Deus. Ele foi tentado. Então o Ezequias, mesmo depois de toda a fidelidade, veio o inimigo contra ele. Mas ele, pessoal, não deu moleza, ele tapou as fontes da cidade. É o que nós temos que fazer. O diabo vem, tem que partir para a batalha. Não é ficar choramingando, ficar chorando aquela oração, água com açúcar. Deus, não estou aguentando mais essa luta, essa batalha. Não, demônio, você vai sair da minha vida, você está amarrado. Eu sou mais que vencedor, eu sei que é você. Minha luta não é contra a carne e sangue, minha luta é contra você, Satanás. E eu sei que essa dor é sua, que esse problema familiar pertence a você, que esse vício que está na família você vai pegar e vai embora. Você tem que partir para a batalha. Você não pode dar mole para ele. Não pode. O missionário fala que o Satanás, pessoal, o diabo é como um cachorro desdentado, um cachorro sem vergonha. Se você fica, Lulu, sai para lá, Lulu, sai para lá, ele fica no céu, nas suas pernas, passando para lá e para cá. Mas quando você ficar bravo, quando ele fala, Lulu, é agora, você vai ter que sair, o bicho sai caindo, não volta nunca mais. Porque você usou a fé, você foi determinado, ele vai embora. Então nós não podemos dar mole para o diabo. Quando ele vem, a gente tem que partir para a batalha. Como o Ezequias fez, tapou as fontes da cidade. Se você ler a história, você vai ver que ele foi ali, se preparou com os seus soldados, se preparou para enfrentar a guerra. Mas o mais importante é que ele ora a Deus, pessoal. Versículo de número 20. Vamos pular que a história não dá para acompanhar tudo. Diz assim: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa do que, pessoal? Disso, dessa guerra. Eles oraram e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os varões valentes, e os príncipes, e os reis do arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. Estou lendo o versículo 21 agora. E entrando na casa do seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram ali a espada. Assim livrou o Senhor Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os lados os guiou. Então entenda, ele conseguiu a vitória? Ele orou, teve resposta? Teve. Meu irmão, nós temos que orar. Você tem que falar, você tem que fazer a sua oração. Dentro daquilo que você entende, ore a Deus, clame, ele vai responder. Você vai ver Deus operar. Um anjo, olha o recurso que veio, um anjo. Precisou mais do que um anjo, pessoal? Não. Foram 185 mil soldados, só para você ter esse conhecimento. Segundo Reis, capítulo 19, conta a mesma história, mas aqui tem esse detalhe. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 35. É a mesma história aqui contada no livro de Reis, mas tem um detalhe aqui que eu quero te passar. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 35. Diz aqui, meus amados: e sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu
E foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adramaleque e Sarazé, seus filhos, o feriram a espada. Porém, eles escaparam para a terra de Arará. E Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Ele não acabou o problema. Era um exército. E o que aconteceu? Uma oração resolveu. Meu irmão, uma oração pode resolver seu problema. Eu não sei qual é o seu problema. Eu falo o caso de uma irmã chamada Luísa, do interior. Eu falo sempre que isso aqui eu peguei para mim como exemplo. Peguei para mim, que ela foi inspirada por Deus e foi de fé. Ela foi de fé. Ela foi fazer exame de rotina, aí constatou que ela estava com mioma no útero, né? E ela pega o exame, pessoal, e quando ela abre o exame e vê que está com mioma, ela fala assim: deu no papel, mas não vai dar em mim. Ela falou. Olha só que mulher de fé. Ela abriu a boca e falou: deu no papel, mas não vai dar em mim. E creu. Quando ela voltou na médica e pediu o exame, não tinha mais nenhum mioma. Hoje também teve uma irmã chamada Vera, testemunhou. Ela tinha 3 miomas. 3. E ela testemunhou que agora voltou no médico, não tem mais nenhum. Ela tinha que passar pela cirurgia, o médico vai ter que operar mais. Milagre aconteceu. Você tem que entender, quando você ora, o recurso de Deus vem. Você tem que crer. Jesus falou: e por isso vos digo, tudo que pedides, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Fez a oração da fé, você pode crer que aquela vitória é sua. Mesmo que de momento você não sinta a melhora. Eu lembro que quando eu comecei na fé, eu estava voltando para casa, eu estava com uma dor de cabeça daquela de arrebentar. Sabe aquelas tipo enxaqueca que dói tudo, mas parece que a cabeça vai explodir. E eu estava voltando para casa e no caminho eu orei dentro do carro. Eu aprendi a dor que eu estava aprendendo na fé, orar, e eu orei. Orei, determinei, e na hora parece que não aconteceu nada. E aí eu fui para casa, quando eu estacionei o carro, que eu desci do carro, eu falei: cadê a dor de cabeça que eu estava? Desapareceu. Mas na hora que eu orei, naquele momento que eu orei, parece que não tinha acontecido nada. Mas depois Deus removeu aquele problema que eu nem percebi. Quando eu percebi, já não tinha dor nenhuma. Então tudo que pedir oração crendo, como diz o texto, por isso eu digo que tudo que pedides orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Orou, pode crer que Deus vai abençoar. Terminando, Daniel capítulo 1, pessoal. Você deve orar com as suas palavras, você deve corresponder o que Deus fala ao seu coração, sempre. Daniel capítulo 1, capítulo 10, versículo 1, diz aqui: no ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Belsazzar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, mas já desejado não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com guento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do 1º mês, eu estava à borda do grande rio Edequel. Levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Meu irmão, entenda uma coisa: o Daniel teve uma revelação. Sempre esteja prestando atenção na revelação, no entendimento que Deus te dá pela palavra. Aquilo que você assimila, aquilo que você entende. Você tem que pegar a palavra, porque é ela que produz a fé. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé vem quando você ouve Deus falando com você pela palavra. E quando eu ouço, pastor, você sente dentro do seu coração que aquilo que está sendo pregado é para você. Tem casos que a pessoa acha que até o pastor que está falando com ela. A gente fala assim: rapaz, o pastor está falando tudo minha vida. Sabe que algum abelhudo veio contar a minha história para ele? Não, é Deus que está falando com você. Ele está falando para despertar a fé em você, para você poder orar com fé e Ele te atender. Porque quem coloca a fé dentro do nosso coração é o Espírito Santo pela palavra, quando Ele fala. Aí eu entendo, eu compreendo. O Daniel, então, quando compreendeu que havia uma guerra, o que ele fez, pessoal? Ele começou a exercer a fé dele. Ele sentiu no coração que ele tinha que jejuar, que ele tinha que orar por 21 dias. Você tem que ficar ligado com Deus também na direção que Ele te dá. Você tem que ficar ligado. E quando Deus te dirigir, faça o que Deus está lhe mandando, porque ali vai ter a solução do seu problema. No caso de Daniel, começou a jejuar, começou a orar. 21 dias, de repente ele está ali perto daquele rio Edequel. Quem que aparece para ele, pessoal? Um homem vestido de linho, era o anjo do Senhor. A fé dele trouxe a manifestação de Deus, porque ele está no propósito, está jejuando e estava orando. Você não pode só
e ficar passando fome. Quando você vai de jejum, não é você ficar passando fome. Ai, Jesus, que hora que é até meio-dia, né? Ai, misericórdia, ainda falta 3 horas. Meu pai amado, a barriga já está roncando, as tripas finas estão comendo a grossa. Ai, meu Deus, não vou aguentar. Não é assim. Você tem que estar orando. Você tem que estar se alimentando de Deus. Lembre que nem só de pão viverá um homem. Deus tem força para lhe dar. Eu conto que uma vez meu esposo falou assim para mim, eu ia entrar no jejum de 24, ela falou, você não vai comer? Eu falei assim, comer para quê? Deus vai me dar força. Porque não é o tanto que você vai comer no dia anterior que vai te sustentar no outro dia. Você pode comer uma feijoada, pessoal. Ela vai estar roncando já. O Senhor é minha força, Ele vai me sustentar. Eu fico assim maravilhado, às vezes eu oro, né? Vocês podem falar de inveja santa, né? Mas o Moisés ficou 80 dias em jejum, na presença de Deus. Ele ficou 40, né? Ele vai diante do Senhor, fica no monte, Deus dá os 10 mandamentos. Aí Deus fala, desce porque o seu povo já se desviou. Ele desce, o povo já tinha feito já um bezerro de ouro. Não demorou muito para se desviar, 40 dias foi suficiente. E Moisés não estava ali. Como diz o ditado, o olho do dono engorda o boi, né? O Moisés tirou os olhos do gado, pronto, já desviaram tudo. Aí o Moisés desce, quebra a tábua, fica bravo com o povo, dá aquela repreensão e morre muitos de Israel aquele dia, né? Aqueles que tinham se desviado morreram. Aí o Moisés vai e sobe de novo para a presença de Deus, mais 40 dias, pessoal, na presença de Deus, 40 dias em jejum e oração. Irmão, eu fico pensando o que ele não experimentou nesses dias. De Deus, a força que ele sentia, a paz que ele sentia, a alegria que ele sentia, o entendimento que ele recebia do Senhor naquele tempo que ele estava ali, não tinha necessidade de nada. Moisés estava sendo sustentado por Deus. Veja os filhos de Israel no deserto. Quando eles estavam no deserto, andando com Deus, eles não tinham sede, não tinham fome. Não tinha onde comer, não tinha onde beber, mas quando eles pecavam, eles ficavam reclamando, eu quero água, nós queremos carne, nós queremos, mas quando eles estavam na presença de Deus, nem fome eles sentiam, nem sede, Deus sustentava eles. É tão grande o agir de Deus, se você ler a história de Israel andando no deserto, a Bíblia diz que a roupa deles não envelheciam. Eu creio que eles iam crescendo e a roupa ia se ajustando no corpo deles, o sapato é a mesma coisa, não é que nem hoje. Você compra um sapato para o filho, dura 2, 3 meses, e quem tem criança sabe. Daqui a pouco já está perdendo. Está falando, pai, meu dedo está doendo. Mãe, meu dedo está... Mas eu comprei o sapato esses dias, parece que eles crescem igual a abobrinha no pé. Cresce o pé deles que não é brincadeira. A criança perde roupa que não é brincadeira. Roupa novinha você tem que doar, não é desse jeito? Mas do povo não era assim. Ajustava a roupa no corpo. O sapato também não envelheceu. O povo está aprovando o sobrenatural, pessoal. Você tem que entender que viver a fé, você vive do sobrenatural. Daniel estava vivendo, e aí vem um anjo. Aí não dá para ler tudo, pessoal, mas no versículo de número 11, veja só o que diz aqui, o anjo dizendo para Daniel, e me disse, Daniel, homem muito desejado, tem versão que fala muito amado, você é muito amado por Deus, irmão. Você não sabe como Deus te ama, Deus te ama muito. Está atento às palavras que eu vou te dizer, e levanta sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas o que, pessoal? As tuas palavras. Detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Eu vim por causa do quê? Das tuas palavras. Meu irmão, as suas palavras vão trazer a manifestação de Deus. Você deve orar. Você não tem que ficar dependendo da oração do pastor, porque o pastor não sabe o seu problema, você sabe. Ore com as suas palavras dentro daquilo que você entendeu na palavra de Deus. Ore com aquela fé, Senhor, eu sei que o Senhor pode prover para mim o milagre, a vitória, a bênção. A irmã contou aqui hoje de manhã, a irmã, como é o nome dela? Eu vou lembrar. Eunice, a irmã Eunice. Falou assim, pastor, o senhor lembra o propósito que eu fiz domingo na igreja? Desde trazer uma oferta para ajudar a casa do Senhor, no valor da nossa idade. Eu falei, lembro. Ela falou assim, pastor, eu peguei um envelope para mim, peguei um para o meu sobrinho, para minha sobrinha. Ela falou, enchi envelope, a bolsa de envelope. Eu peguei para cada um deles, eu fiz um voto para trazer. Pastor, você não entende, eu tenho 67 anos. 67. Essa semana eu achei de mexer no guarda-roupa lá, e comecei a mexer. Pastor, você não vai acreditar.
encontrei R$67 lá dentro do guarda-roupa. E as notas estavam novinhas. Olha só que coisa, pessoal. Olha o que a fé pode provar. Parece uma loucura, parece até brincadeira, parece história de pescador, mas não é, meu irmão. Eu lembrei do Abraão. Lembra do Abraão quando subiu no monte? O Isaac fala para ele: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o holocausto? Ele sabia que tinha que ter um animal para que tinha que ser sacrificado. E o Abraão falou o quê? O Senhor proverá. A fé do Abraão: o Senhor proverá. E aí depois, quando ele vai sacrificar o filho, que Deus não queria o sacrifício do filho, era só um teste, né? Estava provando a fé dele. Aí o Senhor fala para ele não fazer. Quando ele olha do lado, tinha lá um cordeiro amarrado com os chifres lá no arbusto. Aí ele vai lá e pega. Quem que proveu aquilo? Quem fez aparecer aquele cordeiro ali? Foi Deus. Eu lembrei na hora desse caso do Abraão, e aconteceu com a irmã lá toda feliz: pastor, aí do meu sobrinho, da minha sobrinha, já está tudo pronto já para entregar domingo. Você vê como Deus pode prover? Você vê como a gente pode ter recursos de Deus, pessoal, quando nós cremos? Vê como o sobrenatural pode acontecer, porque é uma coisa sobrenatural. Um detalhe que eu prestei atenção que ela falou, que as notas estavam novinhas. Porque se as notas tivessem velhinhas, é porque estavam muito tempo lá. Mas como que pode a nota estar novinha lá dentro? Só pode ser um milagre, uma provisão divina, a mão de Deus operando. Tem gente que não acredita nessas coisas, mas Deus ainda faz milagre. Deus fez aparecer dinheiro dentro da boca de um peixe para que o Pedro e Jesus pagassem os impostos. Deus sabe fazer milagre ainda. Deus sabe fazer vitória. A mão dele não está encolhida, creia. As suas palavras vão trazer uma manifestação grande de Deus hoje. O anjo falou: eu vim por causa das suas palavras. A bênção vai vir por causa das tuas palavras. Não é por causa da minha, é por causa da sua. Você vai expressar a sua fé. Guarda essa palavra. Por isso vos digo. Lembra onde nós começamos? Tudo quanto pedides, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. No nome de Jesus, e vamos orar, que Deus vai nos abençoar. Amém? 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 Por isso vos digo, vou repetir: tudo que pedirdes orando. Meu irmão, se lembre, tudo que você estiver pedindo orando hoje, crede que recebereis e tê-lo-eis. Deus vai abençoar. Agora se prepare. Depois da oração da fé, olhe para o pastor aqui, deixa eu te preparar. Depois da oração da fé, não fique esperando nada. Haja a sua fé para tomar posse da bênção. O que é tomar posse da bênção? Exemplo, você precisa de uma bênção na saúde. Você está com o braço que você não consegue levantar. De repente está, sei lá, com desgaste no ombro, uma bursite, teve o tendão rompido. Depois da oração da fé, você fala: não, eu posso levantar em nome de Deus. Lembre que você está orando. Tudo que pedir em oração, crendo que recebereis, tê-lo-eis. Você vai orar: Senhor, eu estou determinando, crendo que agora o Senhor vai fazer o milagre. Eu estou curado pela... Meu Deus, é o meu olho, que eu tive um derrame no fundo do olho. Perdi parte da visão, mas eu sei que o Senhor pode recuperar minha visão. Você ora crendo que você vai receber a vitória. Terminou a oração, você deve fazer o que você não podia fazer. Faz igual a irmã Maria José, que eu conto aqui, na sexta-feira retrasada, acho que foi retrasada ou a outra. Ela tirou o aparelho, ela estava 10 anos sem ouvir. Mesmo com o aparelho, ela não ouvia. Tirou o aparelho, botava o aparelho. Foi um ato de fé dela. Eu falei: tira o aparelho. Ela começou a tirar. Botava, tirava o outro. Colocar de novo. Tirou outra vez. De repente ela percebeu que ela começou a ouvir. O que ela fez? Tirou um, tirou o outro e as lágrimas. Recebeu na hora a bênção. Foi curada. Você tem que ver o testemunho dela. Não teve um que não se emocionou. Não teve um que não chorou na sexta-feira de manhã aqui. Eu já sou meio molengão, né? Aí chorei também, o povo chorando, eu chorando, e ela chorando, ajoelhada no altar, testemunhando vitória. Porque ela só conseguia, mesmo com o aparelho, ela só conseguia entender o que as pessoas estavam falando quando ela olhava na boca. Né? A pessoa estava falando, ela não conseguia ouvir mesmo com o aparelho, então ela ficava prestando atenção na boca. Mas quando a pessoa virava o rosto, ela não entendia nada. Aí a filha da mãe concorda com a cabeça assim, quando a pessoa já fala, só fica assim, mas é muito ruim isso, velho. Eu falo: pastor, você não sabe o quanto eu sofri. Mas só que saiu daqui chorando de alegria. Mas saiu assim, em estado de graça mesmo. Saiu: pastor, até agora não consigo parar de chorar. Mas por quê? Porque foi muito grande o milagre dela.
e grande também será o seu. Amém? Olhe para a sua mão, apresenta a Deus. Diga obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, Deus, que me fará bem sucedido, que me fará receber o milagre. Porque o Senhor está dizendo ao nosso coração: por isso vos digo, que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Senhor Deus, coloque na minha mão o seu poder, Pai, para realizar os seus grandes milagres na minha vida. E eu creio que quando eu orar, esse poder vai entrar em ação para realizar na minha vida o milagre que eu tanto preciso. E eu creio, Senhor, que esse mesmo poder há de destruir todo e qualquer sofrimento que há na minha vida. E eu sairei daqui com o milagre, com a bênção e com a vitória, em nome de Jesus. E você diga amém. Pega a mão que você apresentou a Deus, coloca onde você tem uma dor, se for possível. Se for parte íntima, você põe sobre o coração, que Deus vai abençoar do mesmo jeito. Amém? E se for muitas dores para tudo quanto é lado do corpo, você põe onde mais dói e creia. Feche os olhos e concentre a sua fé. Lembre-se no que nós acabamos de ouvir hoje. Por isso vos digo que tudo que pedires orando, você tem que orar. Você tem que falar com Deus. Diga assim comigo: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu estou na tua presença nessa noite, confiando nessa palavra, acreditando que nesse momento que eu estou orando, eu estou trazendo para a minha vida recursos sobrenaturais. Eu posso orar, meu Deus, como Jesus, ele disse que poderia orar e o Senhor daria 12 legiões de anjos para ele. Senhor Deus, eu creio que ao orar agora, o seu poder que cura já está operando em mim. Esse poder já está destruindo doenças, enfermidades, toda mazela, todo sofrimento. Eu creio que o seu poder está combatendo agora toda e qualquer obra maligna, e que o seu poder agora está agindo na minha vida, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, Pai. E eu declaro que eu não aceito, não permito mal algum na minha vida. E agora em oração, Deus, eu expulso esse mal que tem me afligido. Eu digo: mal fora de mim e fora agora. Manda o mal sair da sua vida agora. Lembre-se o que Jesus disse lá em Marcos capítulo 11. Nós acabamos de estudar essa palavra: tende fé em Deus, porque qualquer que disser este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser na oração lhe será feito. Vai orando e determinando agora, exigindo que essa dor de cabeça, cefaleia, esse Alzheimer desapareça, essa tremedeira vai embora, esse mal de Parkinson, essa demência que o doutor diagnosticou, determine que sai de você ou de alguém da sua família, que esse bico de papagaio te abandone agora, que essa doença degenerativa suma, que esse mal cardíaco desapareça, essa cardiopatia leve ou grave, angina, eu estou mandando saia, pressão alta, pressão baixa, pressão desregulada, esse mal no sangue, eu determino que saia. Vai embora agora essa diabetes, vai embora esse lúpus, vai embora agora essa anemia, essa leucemia, eu exijo que saia, que esse mal nos pâncreas desapareça, essa insuficiência hepática saia, respiratória saia, renal saia, que os cálculos renais vão embora agora em nome de Jesus. Eu estou determinando aos nódulos, aos caroços, eu estou mandando agora o mioma, o fibroma, o carcinoma, eu estou mandando sair todo o mal, eu estou ordenando que essas dores nos braços desapareçam, essa inflamação no túnel do carpo, eu estou mandando a fibromialgia embora, eu estou mandando agora a miopia sair, o estrabismo sair, eu estou mandando sair todo o mal visual agora, a pressão alta nos olhos, eu estou mandando a dor na nuca desaparecer, a artrite, a artrose, o reumatismo, o desgaste nos ossos, nas articulações, eu determino: saia mal, sai deste povo agora, estou lhe mandando, estou exigindo, e mesmo que essa pessoa foi pago um trabalho, foi feito um trabalho para ela, para ele, eu estou desfazendo esse trabalho
trabalho, essa obra de macumba, essa obra de feitiço, essa bruxaria, essa magia cigana, esse voodoo, eu digo, está sendo desfeito. Sai daí, ou coisa que se encostou nessa pessoa, ou azar, ou coisa ruim que se encostou nele e nela. Sai esse peso no corpo, esse peso na cabeça, esse peso nas costas, esse peso nos ombros. Eu digo, saia, vai embora. Esse mal nos pés, esse tal de esporão, saia. Essa queimação na sola dos pés, essa má circulação, esse inchaço, vai embora agora. Saia em nome de Jesus. Levante as mãos e creia, meu irmão. Jesus diz, por isso vos digo, tudo que pedides orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Receba a tua bênção, receba o milagre, receba a libertação de todo e qualquer sofrimento, em nome de Jesus. E você diga amém. Glória a Deus. Abre os olhos, pessoal. Num ato de fé agora, faça o que você não podia fazer. Você não podia levantar seu braço agora. Não pense duas vezes, não. Agora é hora de agir a fé. Amém? Olhem para mim, começa a fazer. Quem não podia enxergar de um dos olhos, tapa o olho bom, enxerga com aquele que você tinha dificuldade. Abre e fecha suas mãos agora no nome do Senhor. Quem te adora nas mãos, nas articulações. Pastor, eu tinha fibromialgia, doía todas as juntas do meu corpo. Verifique agora, começa a mexer o seu corpo. Quem tinha dor nas costas, começa a mexer o seu corpo de um lado para o outro. Vai mexendo assim, crendo no uma irmã Francisca hoje, uma senhora de 60 e poucos anos, ela botou a mão lá no pé. Hoje foi curada aqui com problema nas costas. E Deus está aqui para fazer a mesma coisa. Mas Deus só age quando você age. Porque a fé sem obras é o que, pessoal? Morta. Você tem que agir a tua fé. Amém? Começa a fazer o que você não podia fazer. Mexa os seus joelhos, ó. Levanta as suas pernas assim. Verifique se a dor desapareceu dos seus joelhos. Bata o pé no chão. Quem está com o tal do esporão no pé, na sola do pé, porque hoje teve cura de esporão aqui de manhã, viu? E eu creio que Deus está curando agora. Vai crendo, minha irmãzinha. Vai crendo. Vai acreditando, porque Deus está no nosso meio operando. Amém? Tá com o ouvido bom para você me ouvir com aquilo que você tinha dificuldade. Respire fundo agora, verifique se a dor no peito passou, se a dor nas costas passou, verifique agora se a falta de ar foi embora, se a adenoide passou. Pastor, eu não respirava direito nesse nariz aqui, a adenoide está tomando meu nariz. Então verifique agora para contar, o milagre é bênção. Amém? De alguém já saiu algum mal, pessoal? Levanta sua mão para dar o testemunho. De alguém já saiu? De alguém já saiu alguma dor, algum mal? Se não saiu, você dá alguns minutinhos que Deus vai dar a vitória. Amém? Ou a palavra de Deus não funciona, pessoal? Sempre funciona. Amém? Sempre. Se nós cremos, por isso vos digo, tudo que pedires, orando, crede que recebereis, eu creio que você já tem a bênção. Alguém saiu algum mal, já apertou o lugar que tinha uma dor na barriga, dor no ventre, dor nos braços, encarou debaixo do braço, já verificou, procurou, pôs a mão em cima, verifique e conte. Deus está no nosso meio para operar. Seu Joanito, o que aconteceu, meu filho? A vista que estava ardendo muito, agora não está mais. Segura a bênção, glória a Deus. Quem mais, pessoal, está sentindo algum mal? Verifica lá o nosso irmão, por favor, do outro lado. Corre lá, no nome de Jesus. Aqui, meu filho, o irmão da frente está mais perdido que segue no tiroteio. Como que é o nome do irmão? Carlos. O irmão Carlos, que houve? Tem uns dias que eu estava sentindo dor no calcanhar para pisar, ele doía. E agora, depois da oração, eu creio que sumiu. Tá Pisei pisando? firme, agora não está doendo mais. Oh, glória a Deus, obrigado, Senhor. Quem mais, pessoal, saiu qualquer outro mal? Aproveite que quando Deus cura um, cura dois, cura 10, cura 20, cura todo mundo. Deus não faz acepção de pessoa, não, Ele está abençoando. Amém? Vê lá o que aconteceu com os nossos irmãos lá, no nome de Jesus. Ô, Paulinho está ligeiro. Boa noite, pastor. Boa noite. É a Thalia ou a Thalita? Isso, a Thalia. Thalia. Tem uma semana e meia, mais ou menos, que eu comecei a sentir uma cãibra aqui, bem embaixo do joelho, assim. E toda vez que eu pisava assim o pé no chão, ele vinha pro chão, como se desse um choque. Cresceu até um calombo assim aqui atrás. E agora eu não tô sentindo mais nada. Sumiu a dor e sumiu o calombo. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Quem mais? Aproveita, pessoal, que Deus está operando. Deus está respondendo a oração. Você não orou? Deus está respondendo. Hoje teve um caso também que uma senhora estava com caroço também aqui no tornozelo. Depois da oração da fé sumiu. Deus está fazendo a obra. Aproveite que Deus está passando por você agora.
Ele está só olhando sua fé para fazer assim, tocar e acabar com o problema seu. Ele está operando, amém? Vai crendo, se não passou, vai passar, vai crendo. Mas mexe, faz o que você não podia fazer. Não espere tudo por Deus não, pessoal. Nós temos que agir a fé para Deus operar, amém? Mais alguém? Se algo mal? Mais alguém? Vai. Se saiu a tristeza, tem que contar, que dor na alma também se conta, não conta? Dor na alma também tem que contar, pessoal, porque às vezes existe a dor física, mas existe a dor na alma, né? A tristeza, né? Uma chateação, uma dor, um aperto no peito, que às vezes a pessoa sente, tem que contar também, porque Deus cura essas coisas. Cura ou não cura? Cura. Mais alguém? No nome de Jesus? Alguém mais? E alguém está sentindo alguma dor ainda? Vai que eu estou firme aqui, para Deus te abençoar, vai crendo. Se tinha um caroço, vai apertando ele. Eu contei com os irmãos, uma vez eu estava numa reunião com o pastor Jaime Matão, isso muitos anos atrás. Eu estava com um caroço aqui na barriga, perto do umbigo. E na hora da oração, da fé, depois da oração, ele falou, aperta o local. Eu fiquei apertando, não, vai sumir, vai sumir, vai sumir. Tem que ir embora, tem que ir embora. Daqui a pouco desapareceu, eu testemunhei. Você tem que também fazer isso, você tem que agir. Você tem um caroço, tem uma verruga, tem que passar a mão em cima. Não, vai sair. O pastor orou, nós oramos e Deus está atendendo minha voz. A não ser que você quer, né? Ficar com o carocinho, né? Brincando com ele, carocinho pra cá, carocinho pra lá. É um bichinho de estimação que eu tenho, pastor. É um pet, não está amarrado. Esse pet eu não quero ter, não. Está amarrado, no nome do Senhor. Alguém mais tem algum mal? Passa a língua na boca também, que Deus está curando a África. Deus tira caroço. Vai, Deus está abençoando. A irmã como chama? Andréa. Faz assim já mais de um ano que eu tenho um problema na coluna que eu ainda não sei o nome porque eu tenho medo de fazer ressonância. No caso assim, agora antes eu não conseguia abaixar a cabeça, virar o pescoço para um lado e para o outro que doía. Agora saiu. Passou a dor? Passou a dor. Oh, glória a Deus. Segura a tua bênção, querido. Jesus te atendeu. Aleluia. Alguém mais, pessoal? Saiu algum mal? Veja lá a nossa irmã lá. O que aconteceu com ela? Irmã, como que é seu nome? Pastor Edna. Hoje eu não fui trabalhar, né? Porque eu estava me sentindo muito mal. Eu fiquei muito triste. Eu orei e não saía o mal. Estava com 3 da manhã, eu levantei, o intestino doendo muito e enjoada. Eu falei, vou para o culto da noite. E aí agora eu fui fazendo prova de Deus, assim, né? E aí sentada aqui na hora da palavra, veio uma dor, falei, Jesus, está repreendido. Começou aquela dor nas costas, uma dor aqui, acabou a oração, respirei, estava doendo aqui. Eu falei, Senhor, eu vou sair daqui com tudo isso sem estar na minha vida. E agora, para a glória e honra do nome do Senhor, saiu tudo, senti um calor assim. E saiu tudo de uma vez, para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aquele que perseverar até o fim será o que? A Bíblia diz, salvo. Aquele que você ora, você tem que perseverar na oração. Vem ali o irmão Luiz Jaime. Boa noite, pastor. Então, só reforçando aí que da oração, né, que o senhor falou. Aí, um mês e meio atrás, né, aí eu me interessei pelo algo da internet, do Mercado Livre, né? Aí a gente foi, eu fiquei olhando. Aí pegou o telefone da pessoa, começamos a conversar e tal. Aí será que isso aqui é verdade? Será que não é? Aí ele falou assim, olha, eu posso te mostrar no shopping. Aí eu marquei o horário, aí lá na porta do shopping, mas aquilo me chamou a atenção. Por quê? Ele foi e falou assim, 10 horas no shopping, no lado do shopping que não abre no shopping é para 10, então tem bem pouquinha gente na porta do shopping. Sim. Aí eu levantei, marquei 10 horas lá no Tatuapé. Rapaz, mas que tem algo errado. Aí levantei mais cedo, quando eu estava levantando, só que eu estava saindo, aí eu ia sair de casa sem falar para ninguém, já está errado. Né? Aí eu levantei, quando eu levantei, espera aí, eu vou orar. Aí levantei da cama aqui, com fé, coloquei o joelho no chão, falei, ó Senhor, se for algo errado, o Senhor me mostra para mim, me dá um sinal, que eu vou observar. Aí eu sentei na cama, sentei na mesa, fiz um cafezinho básico, tomei, aí veio aquilo lá, para na minha mente. Por que que ele tem a tua foto e você não tem a dele no telefone, no WhatsApp? Já chamou a atenção. Aí veio aqui na minha mente, não vai não que é golpe. Olha, quando eu orei, pedi para Deus, Senhor, me mostra um sinal, me dá um sinal. Assim, com muita fé, igual o Senhor falou. Ora que ele responde, com muita fé.
Levantei da cama 10 horas, isso está errado. Falei com Deus, você me mostra. Deus mostrou na hora. Realmente era golpe. Aí ele falou, marcou em outro local. Como eu trabalho com assistência técnica, eu falei assim, beleza. Então a gente vai lá onde o pessoal que arruma placa, porque lá que tem muitos técnicos. Então você me mostra lá no meio dos técnicos, ele pulou fora. Era golpe. Por quê? Porque Deus lá deu tinha livramento. 12 técnicos, todo mundo junto. Então, o medo não foi porque estava junto. Então, e que eu ia cair no golpe. E Deus livrou. Aí eu olhei para Deus e como o Senhor falou, ora e pede sinal. E Deus respondeu. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir. Jesus é bom. Eu livro. Alguém mais, pessoal, saiu algum mal? Depois dessa oração que nós fizemos? Mais alguém? Saiu algum mal? Alguém mais? No nome de Jesus? Então pode sentar, por favor. E eu creio que Deus está operando mais. E se Deus operar em você, você conta aí a bênção. Não deixe de contar, não. No nome do Senhor. Amém, pessoal? Não sai sem contar a bênção, não. Porque quem não conta, não registra a bênção, acaba perdendo. Sempre conta o que Deus faz. E lembrando você que domingo vamos estar aqui em 4 cursos especiais, pessoal. Às 8 da manhã, 10, 15 e 18 horas. Domingo nós chegamos cedo aqui, 7h15 já tem uma oração. Para quem quer buscar mais de Deus, 7h15 a 7h45 é a preparação. 8 horas é a primeira reunião, com a palavra, oração, louvor. 10 horas segundo culto, às 15 e 18 horas. E domingo vai ter batismo nas águas. Quem ainda não se batizou pode trazer uma peça de roupa a mais, uma toalha, e depois do culto das 10 da manhã eu preparo as pessoas para o batismo, eu dou curso, e aí depois, logo assim, se a pessoa estiver decidida, já batizamos a pessoa aqui no nome do Senhor. Então, é importante, o batismo é o segundo passo da salvação, não deixe de se batizar. Se você está na igreja e ainda não se batizou, batize-se. Outro dia, uma irmã veio falar, pastor, eu quero batizar. Eu falei, mas pensei que a senhora já fosse batizar. Não, pastor, eu estou acho que 16 anos na igreja. Eu falei, misericórdia, por que 16 anos se batizou? A Bíblia fala, quem crê e for o que, pessoal? Batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então o batismo é o segundo passo da salvação que você tem que dar. Você tem que cumprir os requisitos que a palavra de Deus exige, senão você não tem salvação. Então o primeiro passo é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O segundo passo é passar pelas águas para a remissão dos pecados e outras bênçãos que vêm com o batismo que eu explico. E o terceiro, pessoal, é buscar o batismo com o Espírito Santo, ser cheio de Deus. E uma das evidências que a pessoa é cheia do Espírito Santo, a pessoa fala em línguas estranhas, que é a língua que Deus lhe dá para edificação pessoal. Aí você ora em línguas, você vai sendo edificado, você vai sendo fortalecido, você vai recebendo de Deus capacidade, e ali o Espírito Santo vai até te dirigindo, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Aí as suas orações serão eficazes com a ajuda do Espírito Santo, e você vai ser uma pessoa abençoadíssima. Então domingo agora vai ter essas reuniões abençoadas, e eu peço para as pessoas que ainda não trouxeram, trazer uma peça de roupa também. E domingo nós estamos lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro. É um ato de fé, para quem quer se livrar dos problemas dessa vida, pessoal. Quer se livrar do pecado, de um vício, de uma doença, de uma importunação na mente que você tem tido. Pastor, você não sabe. Se alguém pudesse ver o que passa dentro da minha cabeça, ia ver que perturbação que eu sofro, quanta coisa ruim me acompanha. Meu irmão, vem participar desse propósito, Deus vai limpar a tua mente, pode ter certeza. Nós vamos fazer esse propósito. Você traz a pé de roupa, passa pelo sangue do Cordeiro, leva para casa essa peça de roupa. Eu falo, quem quiser passar uma água pode passar, põe para secar e dorme todo dia com essa peça de roupa até o próximo domingo. Deus vai limpar você. Isso representa que Deus está lavando a sua vida, a sua alma, o seu corpo, a sua vida no total. Apocalipse 7 fala que os nossos irmãos venceram, passaram pela tribulação, venceram a tribulação, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles venceram. Então, se você quer vencer, vem participar, que vai ser uma bênção no nome de Jesus, tá bom? Tantos que estão aqui, quantos que estão em casa, estão convidados a estar. E vai ser uma grande bênção. Agora eu vou abençoar a água, para as pessoas serem abençoadas, que é água consagrada,
E quem quer a bênção da água, segura o seu copo de água na mão, a sua garrafa. E se você não tem, depois você pode passar no bebedouro e tomar um gole daquela água, ela vai estar com a bênção de Deus também, tá bom? Levanta assim seu copo d'água em casa, faça a mesma coisa, em nome de Jesus. Pai, eu quero lhe agradecer pela bênção da água consagrada, porque estamos orando sobre Êxodo 23, e o versículo 25 diz: e servireis o Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do vosso meio as enfermidades. Pai, eu te peço, coloque nessa água a virtude, o poder para curar todo tipo de enfermidade, Pai. E eu creio que quando as pessoas beberem dessa água, vão ver um milagre se materializando dentro de si. O corpo vai brotar saúde, na alma paz, no coração alegria, as portas se abrirão, milagres vão acontecer na vida de quem beber dessa água. Estou consagrando ela e declarando nela o poder divino que está em tua palavra para nos abençoar. Senhor, eu agradeço porque a água já está com a bênção em nome de Jesus. E você diga amém. Pode beber da água. Glória a Deus, obrigado, Pai. E graças a Deus. Pessoal, então o pessoal de casa, você está convidado a estar conosco domingo, 8, 10, 15, 18. Estrada de Itapecerica 3557, no Campo de Fora, Zona Sul de São Paulo. Quem vier de carro, tem estacionamento, tem escolinha para as crianças, pode vir, que Deus vai lhe abençoar muito, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe o seu final de semana, seja uma bênção no nome de Jesus. E glória